Sonhos escuros. Capítulo 1. O Círculo dos Sonhos Partidos. Gave Sognari despertou no éter do sonho, com o coração acelerado e a boca seca, como se tivesse corrido milhas em um deserto de vidro quebrado. A consciência vacilava entre o real e o espectral, e ele sabia, mesmo sem querer admitir, que estava de volta àquele lugar. Um vazio sem fim se estendia diante dele, iluminado por uma luz que não era nem quente, nem fria, mas profundamente errada, como um sorriso que não alcança os olhos. No centro do vazio, um círculo de pedras flutuantes girava em um ritmo indecifrado, como os ponteiros de um relógio amaldiçoado. Cada pedra emanava um brilho sutil que não vinha de fora, mas de dentro, uma luz que murmurava segredos em línguas mortas. Gave sentiu um peso em seus ombros, não físico, mas espiritual, como se fosse esmagado pela lembrança de algo que ainda não havia vivido. Ele olhou para baixo e viu que não havia chão, apenas um abismo sem fundo, repleto de olhos que piscavam em ritmos discordantes. Alguns desses olhos eram sublimes, brilhando como estrelas em noites puras. Outros, grotescos, inchados e pulsantes, como carne viva exposta. Eram olhos de algo que não deveria existir, e cada piscar era uma faísca de dor atravessando sua alma. Uma presença invisível dominava o espaço, e Gave soube que ele não estava sozinho. As criaturas estavam lá. De um lado, entidades de beleza inumana surgiram no horizonte do sonho, às vezes translúcidas, às vezes tão brilhantes que eram quase impossíveis de encarar. Pareciam formas angelicais, mas não eram anjos, eram algo diferente, mais velho, mais puro e ainda mais terrível. Cada uma carregava uma arma que parecia tecida de luz e sombra em partes iguais, armas que emanavam a promessa de redenção e aniquilação simultaneamente. Do outro lado, as trevas borbulharam e deram forma a horrores. As criaturas grotescas emergiram do abismo, como se fossem vomitadas pelo próprio vazio. Tinham corpos impossíveis, torcidos e remendados, feitos de carne, ossos e algo que pulsava como uma vida que não deveria existir. Suas bocas eram abismos que sussurravam blasfêmias e verdades insuportáveis. No meio dessas forças opostas, Gave percebeu que não era apenas um espectador. Ele estava armado. Em sua mão, uma corrente negra pulsava como se fosse viva, e em sua outra mão, uma lâmina que refletia ora a luz, ora as trevas. Ele não sabia como elas haviam chegado ali, mas sentia que eram parte dele, ou talvez ele fosse parte delas. As criaturas sublimes e grotescas não esperaram. Elas colidiram com uma fúria que fez o vazio tremer. O som do embate era um coro caótico, uma mistura de hinos celestiais e rugidos infernais. Gave se viu preso no meio disso, movendo-se com uma habilidade que não deveria possuir, desviando de ataques que pareciam atravessar tanto o corpo quanto a alma. Uma das criaturas grotescas saltou em sua direção, uma massa de tentáculos e garras. Gave ergueu a corrente negra, e com um movimento instintivo, a lançou contra a criatura. A corrente se enroscou nela, queimando-a como fogo vivo, e os gritos que emanaram eram ao mesmo tempo triunfantes e cheios de agonia. Antes que pudesse reagir, uma das entidades sublimes se aproximou. Ela não atacou, mas tocou a testa de Gave com algo que parecia uma chama gelada. Ele viu flashes de memórias que não eram suas, cidades queimadas, oceanos congelados, e um rosto sorrindo em meio ao caos. Ele tentou gritar, mas sua voz não alcançou nada, além de seus pensamentos. O embate continuou, mas Gave sentia que o verdadeiro conflito estava dentro dele. Cada golpe que ele desferia, cada impacto que recebia, fazia com que algo dentro de si se dividisse mais. Ele não sabia se estava lutando para sobreviver ou para evitar ser consumido. O vazio ao seu redor parecia pulsar,
como se também estivesse observando e esperando. No auge do caos, o vazio pareceu quebrar-se, e o tempo congelou. As criaturas, sublimes e grotescas, viraram-se para ele, como se ele fosse o epicentro de algo que estava prestes a acontecer. Ele sentiu o abismo sob seus pés se aproximar, puxando-o para baixo, e ao mesmo tempo a luz acima parecia se inclinar para ele. Tudo ao seu redor parou, deixando o espaço em suspensão, e o sonho o engoliu mais uma vez em silêncio absoluto. O despertar foi abrupto, como se Gabe tivesse sido puxado de volta à realidade por um gancho invisível. Ele ofegava, o ar parecendo pesado e espesso, enquanto seu corpo tremia em ondas de febre. Sua testa queimava, e ele levou uma mão trêmula ao braço esquerdo. Ali, onde a entidade havia deixado sua marca, uma cicatriz em espiral ardia com um brilho vermelho escarlate, pulsando como se tivesse vida própria. A dor era insuportável, mas Gabe sabia que a agonia maior vinha do que ela representava. Ele fechou os olhos, tentando escapar do tormento, mas flashes de memórias invadiram sua mente, como um rio violento rompendo uma barragem. As imagens eram fragmentadas, mas cada uma carregava o peso de um crime imperdoável. Ele viu a si mesmo em uma pequena aldeia, seus olhos brilhando com uma luz antinatural. Uma mãe segurava uma criança, chorando e suplicando por piedade, enquanto Gabe erguia a mão marcada. Um fogo negro, envolto em sombras que pareciam sussurrar blasfêmias, consumiu os dois. O cheiro de carne queimada e os gritos ecoaram em sua mente, como uma maldição eterna. Outro vislumbre mostrou Gabe em uma floresta, rodeado por corpos de animais mutilados. Ele caminhava em meio à carnificina com um sorriso vazio, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse seguindo uma ordem silenciosa. Ele não sentia remorso, apenas uma satisfação fria e mecânica que não lhe pertencia. A próxima memória foi ainda pior. Ele estava diante de uma mulher que parecia conhecê-lo. Seus olhos estavam cheios de medo e de algo mais, talvez esperança. Gabe a tocou com a mão marcada, e a vida dela foi drenada em um instante, deixando apenas uma carcaça vazia que tombou ao chão. A esperança desapareceu dos olhos dela, e ele sentiu uma pontada de algo próximo ao arrependimento, mas foi rapidamente sufocado por uma força que não era sua. Gabe abriu os olhos, tentando afastar os flashes, mas as memórias continuavam a pulsar em sua mente, sincronizadas com a dor ardente da marca. Ele se levantou com dificuldade, as pernas fracas e a cabeça girando. O quarto onde estava parecia opressivamente pequeno, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Ele sabia que precisava sair, respirar ar fresco, mas a marca pulsava como se estivesse enraizada em sua alma, puxando de volta para o pesadelo. Ele cambaleou até a janela e abriu as cortinas. A luz do amanhecer invadiu o quarto, mas não trouxe consolo. O mundo lá fora parecia diferente, distorcido, como se uma camada de irrealidade o envolvesse. Cada sombra parecia mais profunda, cada som mais distante. Ele esfregou os olhos, tentando se convencer de que era apenas o efeito residual do sonho, mas a marca queimou mais forte, como se estivesse rindo de sua tentativa de fuga. Gabe sabia que não poderia continuar assim. A marca era mais do que um lembrete do encontro com a entidade. Era uma porta aberta para algo que ele não compreendia, algo que o usava como uma ferramenta para seus próprios fins. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas o medo de encarar a verdade era quase paralisante. Enquanto o sol subia no céu, Gabe sentou-se no chão frio do quarto, os braços envolvendo os joelhos, tentando ignorar o peso insuportável que o esmagava. Ele sabia que o tempo estava contra ele. A marca não esperaria, e nem a entidade que a havia deixado. E no fundo de sua mente, uma voz sussurrava. Era quase inaudível, mas Gabe sabia que estava lá. Ela dizia coisas que ele não queria ouvir,
mas que não podia ignorar, porque mesmo no meio de toda a dor, medo e culpa, uma parte dele estava curiosa. Uma parte dele queria saber o que vinha depois.